Fala galera, estamos aí gravando mais um episódio do programa Jogada Ensaiada. Eu, meu amigo, @Fábio Real Barbosa, me segue aí também, @DeepTreinador. Estamos aí apresentando o nosso segundo episódio. É isso aí, Diego Pinheiro. Segundo episódio, programa número 2. O primeiro já foi lançado, depois daquela pressão. Já saímos da pressão do primeiro, né? Agora já estamos, pressão nas costas. A coisa já está fluindo. E para esse programa temos duas celebridades da bola aí. Então tá, mas antes de mais nada, em mundo da internet, a gente precisa divulgar o nosso trabalho. Então nos segue lá no YouTube, nosso canal. Ativa o sininho para sempre que a gente lançar um novo vídeo, você ser notificado. Tem também nosso Facebook, nosso Instagram, @jogada_ensaiada_, tá? Ou clica aqui embaixo nesse vídeo, deve ter um endereço já direto. Também pedimos para compartilhar nos grupos de WhatsApp, né? Galera aí do mundo do futebol, cada um tem o seu timezinho aí, da vila, do bairro, do trabalho, de qualquer lugar. Compartilha lá no grupo, compartilha com os amigos. Valeu? Vamos lá? É isso aí. E para esse segundo programa, nós teremos a honra de trazer dois grandes amigos aqui, pessoas que estão no nosso convívio e que sabem muito de futebol, claro, né? Que é algo importante, né? Então a gente vai chamar aqui o nosso amigo Rodrigo Reginato e o nosso amigo Carlos Barros. Deus, o livro. Olha aí, o cara entrou com o pé direito. Chegou bem. Chegou chegando. Beijo, Carlão. Boa, Carlão. Senta aí, meu. As estrelas ficou no meio, né, meu? Claro, sim. Vamos deixar o espaço para as estrelas chegarem então aí, meu. Ah, é a gente mesmo? Pô, que moral, mano. Os caras estão chegando, as estrelas estão chegando. Bem, né? Tamo bem. Que moral. Enquanto eles não chegam, vamos fazer com os caras aqui. Que falta de opção. Tava passando aqui, né? Que falta de opção. Que falta de público. Não, isso aí, o que é isso? Cara, dois caras envolvidos com o mundo do futebol aí. E são do esporte no geral, né? Então aqui, ó, a própria camisa aqui do Rodrigo já identifica a função dele. A camisa do Carlão ali mostra essa camisa já mostra que não se briga em serviço, né? Vai lá e resolve. Perfeito. Perfeitamente. Mostra ali a camiseta ali, só vira de costas ali pra ver quem é o artista dessa camiseta. Essa é a camisa aí, galera, ó. O homem Esse aqui merece respeito. Pra quem não sabe, procura lá no YouTube lá, quem tava vestindo essa camisa e tirou o Neymar da Copa 2014. Deu uma joelhada nas costas do cara lá e ele ficou inválido por um tempo. Então o futebol é coisa séria. Bom, já viu o xerifão aí. Resumindo. Mas é isso, pessoal, vamos fazer uma resenha aqui, bem informal, mas vamos ficar sabendo um pouco mais aqui, pessoal, saber das histórias de vocês aí. Começar aqui com o Rodrigo. Rodrigo, essa tua camisa aqui, nos conta um pouco sobre o teu trabalho na federação, o que tu desenvolve ali aqui na Federação Futebol 7. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Jeep, Fábio, pelo convite. É muito legal estar aqui fazendo parte desse projeto. Esse pontapé inicial, né? Um projeto novo, mas já com certeza veio para ficar aí e trazer informações, trazer aquela resenha legal para todo mundo. Eu tô meio desconfortável no banco de reserva, né, cara? Porque não é o lugar que eu costumava ficar, né, cara? Então, já tô meio desconfortável aqui. Eu nunca vi um jogo desse ângulo. Porque no banco de reserva, mim é estranho, né, cara? Porque eu sou um cara dentro das quatro linhas, né? Na brincadeira à parte. Então, isso aí, eu sou o Rodrigo Reginato, sou gestor das categorias de base da Federação Gaúcha de Futebol 7. Estamos aí começando a desenvolver um trabalho na base, né? Até os 17 anos. No futebol 7, que é o esporte que mais cresce no mundo, né? E nossa federação aí é de 1987, uma federação antiga. Experiente já, né? Experiente, antiga, a precursora da primeira federação de futebol 7 do mundo, é a nossa. Então a gente está muito feliz de ter dado o pontapé inicial em muitas competições e ver o esporte crescendo com a nossa presença, e hoje é legal demais, né? Isso aí. Perfeito. Tá, mas a categoria de base, como tu falou ali, é até 17 anos aqui, mas é um detalhe assim, o projeto em si é uma sequência, ou você só promove os campeonatos, ou tem uma estrutura de categoria de base mesmo? Não, a gente promove os campeonatos sub-7, sub-9, 11, 13, 15, 17 dentro da federação, né? O nosso quadro de arbitragem, que hoje a federação tem a parte de futebol masculino, a feminino, a categoria de base e a formação de árbitros do futebol 7.
Então a gente promove esses campeonatos aí por todo o Rio Grande do Sul. Hoje a Ibercup, que é a maior competição de futebol de base do mundo, é a nossa parceira aqui no Rio Grande do Sul, então a gente é muito orgulhoso, sente muito orgulho de fazer parte dessa parceria, né, e ajudar a alavancar o futebol 7 e as categorias de base, que é o futuro do futebol, formando atletas, formando cidadãos, que é o que interessa, né? Show de bola. E o nosso amigo Carlos aí vai contar um pouquinho também das vivências dele no mundo do futebol. O que viu da vida do futebol. O que viu da vida. O cara é educador físico, né? Colega de trabalho aí. Queria, para começar, saber do Carlos aí as experiências no mundo do futebol, assim, as experiências profissionais, seja trabalhando ou seja jogando, se é que tem. Atualmente eu trabalho com academia, né? E sou professor de academia. Trabalho lá com musculação, com ginástica, mas primeiro quero dizer que me sinto muito honrado de estar participando de um programa como esse, porque afinal de contas, quem não vivencia esse mundo do futebol, né, que não adora o futebol, né? Então o futebol, eu tive a oportunidade de vivenciar desde a infância, e passar pelas categorias de base lá do Grêmio, e eu posso dizer que as maiores alegrias eu guardo ainda na lembrança, com muita emoção por ver tantos colegas pelos quais eu joguei junto conseguiram brilhar no futebol profissional, né? E apesar de não ter chegado a esse ponto, eu tenho as maiores alegrias de ter participado daquele momento assim da infância e até ali as categorias amadoras lá no Grêmio. Então ver assim um cara que para mim era referência, né, de dedicação, né, que é e ganhar um campeonato mundial com o São Paulo, com o gol dele ainda na final, né? E eu tive a honra de jogar um Grenal e marcar o Mineiro lá no Beira-Rio, onde nós conseguimos ganhar por 2-1 o Grenal. Então para mim lembrar disso, talvez ele não vá lembrar e tal, teve glórias muito maiores que essa, mas quem viveu o futebol e só quem viveu sabe como é estar ali dentro das quatro linhas, né? A emoção que é desde garoto poder ganhar e perder, né? Ter essa mistura de sensações, competir, né? Competir, isso não existe. Hoje a gente vê o futebol tomando a proporção que tomou, é muito mais gigantesca ainda. Essa proporção agora está chegando com o futebol feminino, né? Já está se consolidando. Então a gente fica muito feliz com um programa como esse, de dar a oportunidade de a gente discutir aqui o futebol, falar das experiências do futebol. Muito então, obrigado. Tá. Em resumo, então, quer dizer que se o Liverpool tivesse esse homem, o São Paulo não ia levar aquele campeonato. Olha, o homem ia anular o Mineiro. Eu consegui anular num Grenal e a gente ganhou, então... Aliás, eu não comentei aqui que o nosso treinador lá, na época eu era lateral direito, e ele me deslocou para o meio e me disse antes do clássico lá, ele disse assim: tu esquece a tua função, a tua única função aqui vai ser marcar o Mineiro. Tu não joga, mas ele também não vai jogar. E nós ganhamos o Grenal por 2-1. Então essa é... Mas o Mineiro era o boleiro mesmo, era a o referência. O Mineiro era time. o cérebro do time, a bola tinha que passar sempre por ele. Mas ele já jogava nessa função de volante mesmo, porque geralmente o que a gente estava debatendo no outro programa, aí vai migrando, né? É isso, o cara aquele que tem um talento, lá na categoria de base, às vezes ele é readaptado ao futebol. Sim, o Mineiro era o camisa 5 lá, ele era o cérebro do time, ele era o meio campo, era o antigo centro médio. Sim, centro médio. Era ele que controlava a meia cancha ali colorada naquela época. Mas eu tive também aí, né, nessa época, sou da mesma safra lá do Jesus Christian, né? Grande artilheiro colorado aí, que também naquela época jogava pelo Grêmio, nós jogávamos junto lá no time do Grêmio. Então fico muito honrado aí por todo esse passado aí. E por falar em centro médio, aqui a gente tem aqui um camisa 5 clássico aqui também. Não sei se chegou ao nível do Mineiro e tudo mais, ou talvez maior, né? Aí... Eu tava pensando agora, cara, se esse aqui joga bola. Sim.
que ele não podia não ser um grande jogador, beliscar o tornozelo, acabar com a carreira do Mineiro, o São Paulo não seria... Sim, jogou campeão. jogando na bola. Não. Fez uma benfeitoria pro futebol. Sim, o Inter naquela época tinha um time muito talentoso, né? E uma das minhas capacidades mais desenvolvidas era o preparo físico, né? Tinha técnica também, viu? Tinha muita técnica também, mas eu sempre fui muito bom no preparo físico, não tinha muita resistência, velocidade. Então eu conseguia sempre chegar antes do adversário, né? Era muito bom na marcação. Então eu consegui, sim, atrapalhar lá o jogo do Mineiro lá e não deixar ele brilhar naquele jogo. Bom pro São Paulo naquela época, ele brilhou no momento certo, né? Sim, Mas o Mineiro chegou a jogar profissional no Inter depois, ou não? Não, o Mineiro não. O Mineiro Já foi cedo? Depois eu encontrei o Mineiro na escolinha do Dom Bosco ali, que era uma escolinha que costumava mandar os jogadores pro Vasco, lá para São Paulo e tal. E eu até estava olhando uma matéria ali no Instagram mostrando que o Mineiro foi pro Rio Branco de Americana para depois ir pro Guarani de Campinas, né? Essa escolinha era forte ali, né? Era forte. Tinha o Leandro Ávila, aquele que jogou no Flamengo. Era bem conhecido ali, o Leandro Ávila, né? jogou o goleiro, o Elton, eu acho que saiu dali de repente também. Se não me falha a memória. O Leandro Ávila, sim. O Mineiro também, né? Ele participou ali, né? Hoje não tem nem campo mais lá, né? Virou um estacionamento. Virou estacionamento. Mas aquela escolinha ali, ela costumava encaminhar os jogadores pro Brasil aí. E para nós da época ali, né? Eu sou do ano de 75, quer dizer, para nós ali da 75 era uma alegria ver a galera, independente de ser do Grêmio ou ser do Inter, poder sair e brilhar, né? Se tornar profissional. Isso pra gente é algo que... É o sonho de quem tava ali, né? É o sonho e a gente aplaude, né? Porque nós sabíamos assim que os caras tinham qualidade e eles chegaram, né? Eles chegaram nesse funil gigantesco aí que é o futebol. Tu conseguir chegar a ser atleta profissional. Sim, de alto nível, né? De alto nível, e alto reconhecimento também, né? Que é o que os caras, que todo mundo almeja também, né? Porque assim, o futebol, quando tu falasse, ele tem essa questão toda, a base é igual para todo mundo. Só que depois aquele gargalo, aquele funil, ele é muito pouco. O que sai lá na ponta, lá como o cara que vai jogar, aparecendo na TV no domingo, aquele cara ali, ele é um privilegiado, assim, ó. É uma pena quando o cara chega lá e bota fora a carreira, né? Não é nem 1%, porque é muito difícil. 0,4, 0,5% é um atleta é o que chega. Tipo de Série A, assim. Isso aí. E que mantém uma carreira em alto nível, assim. Sim. Hoje o futebol brasileiro, até Série B, o cara já é bem sucedido. Porque, né? Sim. Então, assim, o futebol do interior, assim, que é difícil, que teve cara que jogou contigo ali, que teve as mesmas oportunidades, jogou no Grêmio e tal, só que depois não conseguiu manter. Teve aquela persistência, mas talvez faltou o empresário, faltou futebol, né? Faltou, às vezes, o extracampo também atrapalha o cara, né? A gente sabe. A gente talvez pode dizer que o futebol, pela experiência que eu tive, me mostra que ele é uma série de intervenientes, né, que influenciam se será realmente jogador de futebol ou não. Mas se fosse um aspecto que eu posso dizer assim que é para mim o predominante seria a perseverança. Ou seja, aquele cara, a gente tem tantos exemplos no futebol, né? O Cafu é um deles, o Kaká também, de participar de peneira e de ser rejeitado. E é o fato isso que para a fase que o atleta tá, que ali é a juventude, né? Muito jovem, assim, ele às vezes não tem uma referência, esse cara desiste muito cedo. Sim. E isso é triste porque quantos talentos nós não passaram pela base e que se perderam porque não tiveram ali a oportunidade ou não tiveram, enfim, o futebol é isso, o futebol é esse funil que ele é uma série de soma de fatores, de fatores que vai te dizer se tu vai realmente, daqui a pouco o cara não consegue brilhar aqui na dupla ou no time do interior e ele brilha lá na Alemanha jogando por um time da terceira, segunda divisão e daqui a pouco ele sobe. Tem o cara que ele consegue chegar lá e bota fora, né?
e se perde no caminho ali, tipo assim, depois do estrelato dele, a gente não vai enumerar aqui as pessoas, né? Mas tu vê assim que o cara chegou lá e depois, tipo assim, agora já tô bem... Se acomodou. Se acomodou. Mas é muito também da característica do país que a gente vive. A gente vive num país desigual, né? E o nosso amigo Rodrigo Reginato, então, como é que começou aí tua experiência no mundo do futebol? Sei que hoje tu é estudante de educação física, né? E tá migrando aí para essa área, tá indo com tudo. Né? Como é que começou assim tua vivência no futebol, com jogo, com torcida, com escolinha, alguma coisa assim? Conta pra nós aí. Sim, a gente nasce já, o brasileiro nasce com uma bola embaixo do braço, né, cara? Então, desde pequeno sempre grudado no futebol, sempre jogando bola, enfim, é o esporte do Brasil, né? Sim. E a vida profissional me levou para outros caminhos que não o futebol, né? Mas eu fiz escolinha durante muito tempo, até trouxe uma camisa ali do Renato Kogo, da escolinha que eu fiz parte, cara. E é uma escolinha que eu dei muito carinho, cara. Era lá ali na igreja de São João, ali na CIS Brasil, né? Bom, isso aí então, Deep, como todo brasileiro, né, já nasce com uma bola embaixo do braço, eu fui mais um, né? Toma aí, então. Toma aí. Sabe esse de jogar a bola, o Abílio dos Reis fazia no Inter, nas peneiras, né? Ele jogava a bola pro cara, e o cara pegava a bola na mão e já dizia, não, tu tá fora. É goleiro? Tem que dominar essa bola sem jogando. Agora tu me A história do jogava bola rasteira e mandava cabeceada. Mandava né? cabeceada, Não sei quem era que fazia isso. Tava com Se o cara fosse com o nariz na terra. Tava com o rosto todo raspado. Então, assim, sempre brinquei de futebol, aquela coisa toda. E fiz parte da escolinha do Renato Kogo. E era uma escola de futebol muito boa. E a gente foi viajar para os Estados Unidos. E alguns dias antes eu fiquei doente. E daí tive que fazer um tratamento médico de Não foi a gente, tu ficou. E eu fiquei, na época não tinha nem internet para acompanhar o time, né, cara? Não tinha, né, cara? Isso é 88, né? Eu sou 81. Tá, e os caras foram? Os caras foram que lugar lá? campeões, né? Campeões. Ah, é? É que o time tinha o meu DNA ainda, né, meu? Tinha, né? Senão eu ia ganhar, né? Ah, foram campeões? Foram campeões num torneio dos Estados então Unidos. foi por isso. Vamos deixar o outro. Será que... Não, mas se eu fosse, ia ser campeão com antecedência, né? Ah, entendi. Ô, Gil, mas não foi Ia isso, ser meu. bicampeão. Vamos deixar o homem bom. campeão. Se eu fosse, ia ser campeão com antecedência, né? Mas ficou pro final, tudo bem. Mas enfim, e depois a vida profissional me levou para outros lados, né? Eu trabalhei com outras áreas, mas nunca longe do futebol. O futebol, eu nunca tive afastado do futebol em nenhum momento, né? Sim, sim. Como o peladeiro, como jogador, né? Que a gente brinca. Eu cheguei a fazer a peneira do Inter lá e pro bem faltou, né? Mas Não vou fez negar, junto né? com o Mineiro, fez junto com o Mineiro, né? Não, Foi não. isso? Foi o Carlos que marcou? É que ele me marcou na outra peneira e me machucou, cara. E faltou habilidade, né? O futebol ganhou, né? O futebol ganhou com Mas isso, né? tu é o tipo do cara que o clássico camisa 5, né? O distribuidor de bola. Depois eu fui promovido a camisa 8 e fiquei no camisa 8. Tá. Mas faltava, né? Mas não podia passar daquela parte ali que o pé ficava duro, né? Sim. Daquela parte ali pra frente, ele já ficava endurecia o pé. Mas enfim, e aí a vida foi, que nem eu te disse, foi tomando rumos profissionais e hoje ela me colocou de volta ao futebol, né? Como gestor e resolvi também, junto a isso, realizar um sonho de adolescente, de repente, talvez, que é cursar uma faculdade de educação física, que é o que eu estou fazendo hoje. Então a vida, aos 39 anos, me levou para uma faculdade aí, né, de educação Nunca física. É tarde, né, cara? Nunca é tarde. E estou realizado aí com os projetos que a gente tem, de trabalhar com futebol, de trabalhar com categoria de base, que é mais especial ainda, assim, pro meu entendimento, né, trabalhar com criança, Sim. com adolescente. Sim, tu vive com sonhos, né? Lida com sonhos das lida pessoas. Com sonhos, isso aí. E a gente vive num país desigual, e aí entra no assunto que a gente estava falando do cara que às vezes joga a carreira fora. O futebol ele é um braço da sociedade. Então, assim, as dificuldades da sociedade são as dificuldades que tem do futebol. O futebol Sim. não é uma bolha à parte, embora em alguns aspectos pareça ser, né? Então a gente olha hoje um jogador de alto nível, o cara tem uma atitude errada dentro do campo, ele falha em algum sentido fora de campo e a gente, mas olha o que o cara fez. Cara, a gente não faz ideia do que o cara passou para estar ali, né? Então assim, o cara, é o futebol que é o esporte bretão, que 90% ou mais vem da periferia, 90 mais, né? Mais de 90% vem da periferia, a gente tem que entender todo o contexto, né?
a situação do futebol ele anda em paralelo com a situação do país, né? Sim. Sim. A desigualdade, Do a governo, violência. Ele acompanha. Sim. Se o Estado, o país está mal, o futebol vai cair também. E assim, ó, nesse gancho aí é compreensível quando o jogador chega no estrelato lá, o cara que veio da periferia começa a ganhar do dia pra noite 100, 200, 1000, aí o cara se perde, porque assim, imagina, Claro. ele não tinha o básico, e hoje ele tem tudo e mais um pouco. E a sabe? soma de fatores que a gente estava falando. Então, assim, não é a parte física, não é a parte tática, é a parte emocional, é o acompanhamento psicológico, é o empresário daquele jogador. Não é ser só empresário, não só tirar ele de um time e colocar para o outro e ver salário. É fazer aquela parte psicológica. Nós vamos para onde? Eu estou contigo, eu vou te auxiliar. É ser o pai que às vezes o menino não teve, ou a mãe, ou o responsável, né? Então, cada vez mais, esse gestor, esse empresário de jogador, ele tem que, o agente financeiro, né? Vamos colocar assim esse termo, ele tem que ter o acompanhamento e a parceria desse jogador que Referência, tem que ser a referência pro jogador, né? Que está num mundo que às vezes é estranho para ele, de cifras que ele nunca imaginou ter na frente dele, né? Então, o futebol é muito mais do que aquilo ali, né? Que a gente estava... Exatamente. É um ser humano que está ali, né? É. É um ser humano, apesar de ter ali a fama, né? De chegar e começar a brilhar, a gente não pode esquecer que é um ser humano, é um trabalhador como qualquer outro. Exatamente, que né? está com uma pressão gigantesca nas costas, né? Muito, né? Que, eu costumo dizer que o treino, o jogador de futebol, ele treina de domingo a domingo, né? Ele se envolve com o clube de domingo Com o trabalho, a domingo, né? Com o trabalho. Isso. Então, enquanto Até quando não Ele tá mora no trabalho. Não, e até quando não tá lá, né? Quando tá em casa, tá Isso. recebendo informação, Isso. liga a TV, tá O cara se concentra, fica longe da família, viaja. Então, e é uma carreira curta também, É né? uma carreira curta. Tem esse detalhe, tipo, se o cara não ganhou todo o dinheiro necessário para viver uma vida confortável, depois do final da carreira dele, é que a vida dele vai ser muito mais complicada. Sim. E ele sabe que ele tem a pressão de ser, se ele quer fazer o dinheiro e a fama, ou enfim, ele tem que estar dentro dos 2% do futebol, né, que é a realidade, né? Então ele tem que entrar naquele funil, que é um funil acirrado e disputado, né? E mais essa pressão psicológica, e mais ajudar a família que está passando dificuldade, ele está longe. Pensa bem o que esse cara sofre, né? Porque no sentido de, vamos pensar assim, eu tô ali, tô olhando o jogo do meu time, e aí o cara tá sob uma pressão ali, o time perdeu, e aí eu desligo a TV e começo a cornetear o cara, né? Retomando o que o Carlos estava falando a respeito da confusão mental toda que gera toda essa fama tudo mais no jogador. Aí eu lembrei, quando tava falando, eu lembrei da surtada do Fabrício aquela vez, do jogador do Inter. Que aí ele tava sendo vaiado e tudo mais, e tava no meio da jogada com o Alessandro ali, ele largou tudo, foi lá e fez gesto obsceno pra torcida, tirou a camisa, jogou no chão. Não tá preparado, né? É que às Não, vezes... só pra complementar a fala do Fábio, a gente tava falando esses dias do Daniel Alves, né? Aquela da vez banana? da Sim, banana. Caiu a banana, sim. pegou, mordeu, comeu e jogou. Porque ele tava tão focado no lance ali do jogo. Mas ali ele saiu bem. Ele saiu na bem, elegância, só que eu digo Ele assim. foi bem demais, né? E ele é bem preparado, né? Mentalmente. Tava escutando ali Mas uma entrevista dele, ele é diferenciado. O estresse mental do jogador é que a gente analisa, às vezes a gente faz a ligação do salário com a preparação do jogador. Mas o cara ganha bem. O estresse faz parte do pacote, até ali, mas ele é um ser humano, cara. Ele tá com os limites dele, e tem uns que são mais preparados e tem outros que são menos. Tem um jogador que gosta de jogar no Maracanã com 100 mil pessoas vaiando ele se sente motivado. Isso. Tem o jogador que está no estádio do time dele e está sendo vaiado pela torcida dele e administra muito bem aquilo ali. E tem jogadores, cada jogador é uma cabeça, né, cara? Então ele não soube administrar bem aquilo ali. E a vaia faz parte, sim, faz parte. O torcedor, ele é autoridade no assunto. O torcedor paga o ingresso e é democrático ele vaiar. A gente pode concordar ou não dele vaiar no campo, podemos, mas é democrático. Ele tem o direito ali ver o espetáculo, se ele gostou ou não. Ele tem o direito de vaiar. Ele pagou por um espetáculo Mas e está sabe gostando assim, ou não. Mas a gente pode questionar se é Isso. legal ou não. Tudo bem. Eu acho chato, não acho. Mas é democrático ele vaiar. Não, então democrático o jogador tem que... Mas eu acho assim, ó, cara, ele é o jogador que tá vestindo a tua camisa. Por exemplo, tô vendo o jogo do Bagé aqui, ó. Pra quem não sabe, todo programa eu venho com a camisa do Bagé, Grêmio Esportivo Bagé. 100 Homenageando aqui também, ó. anos. Ali, ó. Homenageando o aniversário, né, 100 Fabio? anos, dia 5 de Glorioso agosto. Bagé. Fará 100 anos de histórias. Aí o que acontece? Tô vendo o jogo.
você sabe que o time de segunda divisão é divisão de acesso. Tu não vai lá ver o Neymar, tu não vai ver um cara lá que vai jogar de cabeça erguida e tal, craque de bola. Tem bons jogadores. Não tem tem jogadores que não conseguiram passar naquele funil. Tem bons jogadores, pode ter certeza que se botar o cara pra jogar num campo bom, ele vai ver que o cara sabe jogar bola. Só que assim, na minha filosofia, assim, eu não vai o cara. Durante o jogo, no final do jogo ele passa, vai aí, o que faltou pra ti, né? Mas assim, durante o jogo, porque cara, enquanto a bola tá rolando, tudo pode acontecer. E o que é que tipo, o cara tá sendo vaiado, o cara vai lá, mete o gol e ó. Sim. E aí tu tem que engolir, né? Então assim, ó, tu tem que jogar Mas daí junto. tu engole a seco com gosto, se o cara faz um só gol, que tu né? tem que jogar junto, cara. Sim. Tem que jogar junto. Claro que o torcedor é passional. É passional. Tu pega aí o torcedor do Grêmio, o torcedor do Inter, tem cara que não pode nem fardar mais. Não, O André ali, por exemplo, cara, não aguento mais o André. Mas é o contexto também, né? Tu falou assim, ó, no interior, o jogador sabe que daqui a pouco, tecnicamente, aquele jogador é mais limitado, ok? Mas numa elite, às vezes o torcedor ele tá com uma série de fatores pré-determinados na cabeça dele. Pô, esse cara aquele jogo ele errou, esse cara ele não é identificado, ele tá errando, ele tava meio mole no time, e daí tudo aquilo ali é a vaia. Eu também não acho legal vaiar o jogador, vaiar a tua camisa, vamos dizer assim. Tá vaiando. Eu não acho legal, acho democrático, mas não acho legal. Mas assim, que nem o futebol, é uma soma de fatores que levaram aquele cara a vaiar aquele jogador naquele momento. Pode ter certeza, não foi um erro de passe e o time tá perdendo, é um comportamento, é aquele jogador Às tá vezes ganhando. bote o reserva dele pra jogar. Tem um vídeo do Vasco, cara, no YouTube, botar Fabrício, vou usar o exemplo que tu usou. Fabrício Vasco, alguma coisa assim no YouTube. A torcida do Vasco vaiando, Fabrício, vaiando, tira o Fabrício. Tinha uma musiquinha pra ele tirar ele. Ele foi lá, faz o gol. E aí fica, Fabrício. Então, assim, o futebol, mas o futebol ele é isso aí, ele é altos e baixos. Um segundo, ele te leva pro céu e te leva pro inferno, né? Sim, é isso aí. Talvez seja aquela coisa de que o torcedor que vai pro estádio, ele espera uma coisa que na vida dele não tem, que é a perfeição, né? Exatamente. Ele aspira aquilo que ele não consegue ter na vida dele, ele vai lá pro estádio e lá ele consegue extravasar. Ele vai extravasar lá, botar aquela energia toda lá, porque são anseios dele, né? Exatamente. Não, mas um detalhe que tu falou assim, o jogador do interior, a torcida não cobra, cara, pelo contrário. O campo é ruim, as condições são ruins e os caras querem que tenha 11 Messi em campo lá, entendeu? E aí se o cara erra um passe, porque assim, o campo não é tão perfeito. E daí na divisão de acesso é ruim também, porque se tu tem o Messi lá, ele também não vai conseguir jogar bem. Os caras vão pegar ele, né? Os caras vão pegar, o campo é ruim, não tá acostumado, a bola não rola, né? Então assim, não adianta ter o Messi lá e... Exatamente, tem que jogar, tem que se adaptar, né? Se adaptar, exatamente. Tem que jogar um futebol adaptado. Tu vê que não dá pra dar o drible, tem que passar, tem que chutar gol, enfim. Mas hoje, assim, o nosso interior, só fazendo, complementando, assim, o nosso interior hoje tem bons gramados. Que antigamente aquela coisa do interior raiz, que era... Que não era grama, era o pasto que chamava, né? Porque era assim... Mas antigamente até Beira-Rio e Olímpico não tinham... Sim, a reprise do Grêmio em 83, quando o Perol... Não existe. Não existe mais. Passou durante a pandemia esses jogos antigos, né? E aí tu olhava os campos assim, pô, cara, um pouquinho. Não tinha capricho, né? Não, era uma buraqueira. Não, o time grande. Isso. Mas o Olímpico ali tava horrível. É, isso aí. É o Olímpico. Quem já jogou no Olímpico pode falar, O pessoal que... Quero saber se fez gol no Olímpico. Aquela galera que... tive a oportunidade de fazer gol no Olímpico. Olha aí. Agora sim. Para tudo. Agora eu vou. Mas agora eu vou dizer o seguinte. Vai dizer que foi Grenal. Não foi Grenal. Mas ali, falando do gramado ali, pra quem, né, falar daquela época lá, a gente olhava o gramado e o sonho de todo atleta era jogar dentro lá do estádio. Do campo e aí, principal, né? E no campo principal. E aí na primeira oportunidade, a gente conseguia ver assim, o campo era muito bonito visto da arquibancada, né? Mas no meio do campo lá era uma buraqueira. Né? A tinta era boa, a tinta era boa. Mas até hoje eles dão umas maquiadas. A lateral eles dão aquela maquiada com uma tintinha verde ali. Tem. Mas quem lembra do Olímpico ali antes da reforma do gramado ali, da década de 90, vai lembrar que o meio do campo era uma buraqueira. As laterais ali do campo ali, a lateral toda ali era uma maravilha, tu batia na bola, aquela... Era por onde tu desfilava ali, onde tu dá aquela... onde tu cortava, a fatiada, aquela, né? Aí tu conseguia... Que era onde tu desfilava ali no ladinho. Ali desfilava, ali era o melhor... De meia riada, né?
Sempre de meia arriada. Renato, Sempre de meia arriada. Mas sabe que Hoje é com fita pra meia sim, não mas cair. aquele tempo a caneleira era desse tamanho, né, cara? Não é que nem agora que é só um negocinho assim. mas né? as tecnologias, como tudo evoluiu, o cuidado com o gramado também, né? As tecnologias que hoje estão dentro do futebol. Sim, chuteiro, o que é chuteiro? É outra coisa. E outra coisa, naquela época tinha as partidas preliminares verdade. antes da principal. Às vezes com chuva tinha também, cara. Tinha também. Então assim, Uma ó, botreira aí. fala isso hoje. Falou tudo agora. Hoje, se um cara dá essa ideia, o cara é preso. Fazer um jogo preliminar. Claro. Cara, hoje não pode nem pisar no gramado, né, Não pode, cara? tem a Não fita pode pisar no amarelinha ali, gramado. né? Tem a Não fita pode amarelinha, pisar no não pode gramado. entrar. É verdade. E esses caras não jogam como isso, cara. É. E tem cara que não joga bola no Mas gramado assim, ó, aqui lá, tá de Uma brincadeira pergunta que comigo. vocês são os caras experientes de futebol. Dizia assim, ó, antigamente futebol, como antigos futebol, os caras eram técnicos e a parte física não era tão aprimorada. E hoje a parte física está praticamente à frente da parte técnica. O jogador hoje, por exemplo, pega um jogador comum, tem uma determinada técnica, mas tem um grande preparo físico, e tu pega um bom jogador que relaxa no preparo físico, tu acha que o cara que está mais focado chega mais adiante? Temos um profissional de educação física aqui, isso né? aí. Eu vou ouvir, Hoje, né? Bom, eu vou dizer assim, então, a oportunidade que eu tive de ler um livro do antigo treinador do Inter, o Zé Mário, que escreveu um livro que dizia assim, futebol, por que foi e por que não é mais. É mais ou menos esse o título lá, quem quiser procurar. Onde ele fala justamente dessa questão dos atletas que lá na década de 50, 60, eles eram retirados direto a base não existia, na verdade eles saíam direto dos morros, né, da periferia lá do Rio de Janeiro, específico. Sim, da várzea praticamente. Da várzea, saía da várzea direto pro time, né, pro Botafogo, pro Flamengo e tal. Então o que acontece, né, e aí a técnica, a gente vê isso, né, quem viu futebol mais na antiga aí, lembra, né, os jogadores eram muito mais técnicos do que os jogadores de hoje. Isso não tenha dúvida, porque hoje se for pegar um time profissional, tu vai ver aí quantos jogadores técnicos ali, né? No Inter aqui tem o D'Alessandro e os outros atletas ali talvez sejam atletas que têm uma performance, mas é muito mais pela questão física do que pela questão técnica mesmo, né? Então acho que isso faz parte de uma evolução do futebol, mas onde tu tem cada vez mais dificuldade de ter o atleta mais técnico, porque ele sai muito cedo muito cedo da várzea e ele vai para o clube onde ele vivencia muito a questão tática, né? E não a questão técnica mesmo, né? Porque com 15, 16 anos já tem que estar dando resultado. Dá para dizer assim, que nosso futebol hoje então tem mais semelhança com o que é a Europa, um negócio mais mecanizado, assim, então não tem aquela o jogo livre, né? Isso. Tem que ser um jogo tático, um jogo sempre definido. Eu pelo menos lembro da época ali de 85, 86, onde já começaram a tirar o ponta. Sim. E já começaram a tirar o ponta porque já se cobrava em 82, né? Isso. Bota a ponta, tele e tal, né? E 70, o Zagallo já embolou meio campo ali, botou então 5 camisa 10 ali. Então, né? Então assim, quer dizer, tu já começou a perder o valor, o atacante pelos lados e começar a poluir o meio campo, né? Então tu fez o que? Tu começou, na verdade, a tirar um pouco do talento, né? Aquela coisa do futebol brasileiro, que era um futebol alegre de jogar pra frente, pra cima e atacando, e né? sempre foi assim, né? Mas eu vejo assim, eu vejo o futebol exatamente nesse ponto que tu tocou assim, é um futebol de menos expoentes técnicos e mais força física. Hoje o futebol não se tem espaço para jogar, é um jogo muito intenso. Hoje o jogador corre 8, 9, 10, 11 quilômetros e o jogo ficou muito rápido, o esporte, o futebol ficou muito veloz, muito dinâmico. E hoje um expoente técnico é uma exceção. Então hoje um cara num jogo rápido que tem o diferencial técnico, ele é um expoente, ele é um diferencial. É que na verdade assim, o que eu entendo, o cara técnico, ele vai ter que estar bem fisicamente. Sim, sempre. Porque todos que vai marcar ele, vai talvez há anos atrás, o cara habilidoso lá, o que fumava lá, o Sócrates, era o Sócrates? Tinha vários que fumavam, né? Enfim, faziam propaganda de cigarro, enfim. Mas o cara que era habilidoso, ele até não treinava tanto. Entendeu? Porque a habilidade dele fazia diferença. Mas era um jogo agora, também por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi. Os caras falam que o Cristiano Ronaldo treina.
A gente comentou outro dia, Isso. o Messi treina também. Tanto quanto, né? Só Sim. que o Cristiano Ronaldo tem aquele jeito dele ali de foco, de trabalho, né? Mas o tipo de treinamento ele mudou por causa do jogo, né? Hoje não se faz mais... Tu olha as imagens antigas dos caras treinando, os caras dando trotezinho. Era diferente, porque eu acho que o futebol era diferente. Hoje Sim. o treinamento físico, ele é intenso demais, ele é um treinamento com... Tu olha assim, os caras estão jogando um jogo normal. Ele chega lá no jogo, ele vai fazer os movimentos que ele fez Sim, no treino, sim. com aquela explosão, com aquela velocidade. Porque o jogo é muito intenso. E muda muito rápido. E muda muito rápido. Então, hoje tu olha o jogo dos anos 70, claro, os caras tinham vários jogadores com habilidade. Mas é um outro tipo de esporte, é um outro tipo de jogo, parece um outro esporte, sim. Tem mais Tão espaço, lento né? que é, porque a gente está acostumado mas com essa velocidade. E quer ver, né? ó, pega o Chiquinho ali, né? Tu conversou com o Chiquinho lá, eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele também. E o Chiquinho é o quê? Que geração ele começou no Inter aí? 2004? Pode Ele ser? subiu, acho, um pouquinho antes, sim. Ah, então, a gente tá falando 2004, 16 anos atrás, não é muito, Não. comparando com 70, 80, É. né? Ele disse que dava tiro de 1000 metros. Pô, 1000 metros dá 2 voltas e meia num campo. E, Né? mas, aí- Então e hoje aí, isso aí não existe. mas aí que entra a ciência no futebol, né? Claro. Então tu vai estudar, isso daí tá cada vez mais em evidência, né? Os profissionais, tu vai estudar que aquele movimento daqui a pouco tu não precisa fazer num treino. Isso. Nunca. Eu preciso treinar o tiro de 100, um exemplo. E eu vou treinar A o tiro caixa de de 100. areia também tem muita gente que já fala o Chiquinho mal. teve acesso. É coisa do treinador do Isso, atletismo, né? Que isso. trouxe muitos fundamentos do atletismo e Isso. começou a aplicar no Implementou futebol. ali, né? E a ciência Então, cada vez mais presente também, né? O Chiquinho disse que teve acesso à ciência, mais ao estudo no Palmeiras. Sim, Depois sim, que saiu do sim, Inter. sim, sim. Eu me lembro em 2000, no Inter, o Fernando Miranda, ele colocou, chamava-se os pardais do Beira-Rio, que eram os medidores de velocidade. Imagina. Então hoje o cara termina o jogo, tira o GPS dele ali, o chip, e vamos fazer uma leitura do que esse cara fez no jogo, onde ele pisou. Hoje tu vê se o cara tem um movimento certo de domínio de bola, um domínio orientado correto, domínio correto, orientado, em progressão. Domínio orientado em progressão, hein? Essa é uma... Num campo assim, ó, de futebol Já que o jogo... preparando pra... Isso aí é muita qualidade, né? Isso é muita qualificação, Não, né? mas não A jogo- gente não chegou nesse Não, nível não, ainda, eu Num acho. jogo que é Anota, disputado... anota aí. Bota aí. Bota a legenda aqui embaixo. Bota que a eu- legenda embaixo aí pra gente poder- Corneta. Mas no jogo que é disputado, esse movimento correto que tu faz, que tu ganha... Sim. Já preparando, ó, Já vai jogar. preparando, Ponto o futuro, segundo. ponto futuro. Então, o que acontece? Entra a base, né? Cada vez mais as Exatamente. escolinhas têm essa preparação já do menino, da criança. Sim. Na idade correta, claro, né? Mas daí a Já gente- para começar a fazer os movimentos corretos desde pequeno. Agora tu entra num link muito bom, assim, que eu, como professor, embora eu não trabalhe diretamente com crianças, né? O que acontece? Muitas escolinhas de escolas particulares ou do estado, do município, ou escolinhas, igual lá que tu jogou Renato Kogo, ou outras, muitas ainda preparam o menino, o atleta, para ganhar o jogo, né? Então, eles não preparam para um futuro jogador. Muitas ainda preparam para o resultado, que a gente sabe que naquela fase ali de 7, 8 anos o resultado não importa, né? Muitas escolas de futebol, por que o Barcelona é reconhecido? Porque ele é o mesmo formato que o guri entrou lá, quando tem 7, 8 anos, eles vão reproduzindo. Eles não ficam fazendo 500 formação, 3-5-2, 4-4-2, 4-2-4. A cabeça de cada treinador, né? Não, é sempre aquilo ali que eles vão jogar. Sim. Para eles terem referências já do lateral, das posições E quem específicas. chegar lá em cima já chega pronto, né? Exatamente. Mas Senão às vezes confunde fica essa parte muito tática, pra né? criança. Mas Exato. sabe que tem mudado isso, cara. Isso tem mudado aos poucos, assim, a cultura. Isso também é um negócio cultural, né? Claro. A gente tem que entender que a gente, em muitos aspectos dentro do esporte, do futebol, a gente está um pouco atrás. Claro. Até em questão de ser um país que está atrás em vários sentidos, enfim. Sim. Mas com a ciência, com o estudo... Subdesenvolvido ainda, mas mas tem mudado essa cultura assim um pouco. Claro, a gente vai ter que levar... A gente é um país jovem perto de... A gente Sim, tem... E está mudando aos poucos, acho que sim, cara. Acho que talvez a gente vá, não sei, né? Mas talvez voltar à origem do que era o futebol brasileiro. Né? Porque visto a última Copa aí, uma vergonha, né? O que nós passamos, né, as últimas Copas aí, né? Por favor. A penúltima, principalmente. É, então assim. Eu tenho uma opinião sobre a Copa do seguinte, Mundo que eu não quero eu dar vou- aí, eu vou- não eu desanimar. vou dizer assim, Não, mas vamos falar sobre isso depois. Na verdade, nós perdemos, né? Quem viu o futebol, e a gente estava discutindo um pouco do futebol
de antigamente aqui, década de 70, 80, o nosso futebol hoje, o futebol brasileiro perdeu sua identidade, né? E eu sou um defensor de que o futebol brasileiro deveria, e aí começa na base, né? Ah, então tá, vou pegar um gancho. Exemplo, a base do Grêmio agora tá trocando o piso, o gramado por gramado sintético. O que vocês acham disso aí? Vocês viram que ali o campo ali do Cristal ali vai ser todo de sintético, não vai ser mais grama. Isso aí pode de alguma forma afetar Mas Eu ali acho que é que é um pouco escolinha que o- ainda, né? é, Eu acho que a base do Grêmio ainda joga lá no estádio. Não, joga em Eldorado lá, mas dali que sai o cara que vai para o CT, né, pra base, né? É, pode ser, pode então, ser. assim, Eu acho um pouco assim essa questão da cultura que você tem falado, né? Que é a cultura que nós temos, que é o do ganhar, né? Sim. Ou seja, É o então imediatismo, isso né? É o imediatismo. Então é o seguinte, se eu todo ano eu treino meus atletas pensando que eu preciso ganhar, eu tiro, e aí eu transfiro isso para dentro das 4 linhas aí. Né? Como é que eu vou treinar o menino? Será que eu estou realmente deixando ele livre para expressar o que ele realmente Sim. consegue Ah, não, com expressar? certeza não, Ou tá eu treino engessado, ele né? de uma forma engessada e Isso, mecânica? isso. E aí que eu digo assim, talvez, o que acontece com os nossos atletas, os nossos craques aí? Eles todos jogam de uma forma livre, né? Eles conseguem implementar no campo o que é a expressão Sim. do sentimento deles pelo esporte. ali, Sim, né? os ditos diferenciados são assim, Os que eles diferenciados. fazem o diferente, né? Porque é Mas daquela coisa isso aí- Mas mecanizada. essa né? questão do resultado vem também falando em clube, né? Vem da direção. Porque o cara, o treinador lá da categoria de base, ele tem que ou vencer o campeonato, ou daqui a pouco a cabeça dele Ele tá a cai. prêmio. Isso. Entendeu? Mas Então- em todas as categorias. Até o Exatamente. profissional. Exatamente. Então o que tu vai fazer? Tu vai implementar ali uma metodologia Uhum. que para quando o cara tiver 20 anos, só que daí tu vai perder teu emprego, Sim. o que tu vai fazer? Então é um consenso, uma coisa que tem que vir lá de cima do clube, todo mundo apoiando, né, acreditando no trabalho de cada categoria para chegar lá no futuro, daí sim, quando o cara tiver 20 anos, daí começar a dar o resultado. Mas né? mas é cultural, por exemplo, o gestor desses clubes aí, eles estão inseridos num contexto que eles pertencem a uma sociedade. A sociedade que ele está pensa dessa maneira. Cobra. Uhum. Cobra dessa maneira, então muitas vezes ele age dessa maneira. Por exemplo, o Brasil daqui a pouco pode ter cada vez menos talentos individuais, porque o futebol da rua ele está sumindo, que é onde se formou, o futebol do talento começa na rua. Isso. Então o futebol da rua está saindo por várias questões de violência, de Não tem espaço. inúmeras questões. A tecnologia, a urbanização a internet. também. A urbanização. Quando Sim, eu falei isso. quando eu falei ali da questão do Zé Mário, né, que ele falou muito bem nesse livro que eu citei aí, é justamente isso, é a urbanização, Exatamente. o processo de urbanização que está tirando as praças, né? Tá tirando Olha a que, praça. olha que nós tínhamos na década de 80. Mas a goleirinha que nós jogava na rua é Isso, perigoso hoje. Hoje eu não isso, quero que meu filho isso. jogue porque Sim, é perigoso ficar na rua. É. Então, assim, tu vai tirando, e o Brasil vai ter dificuldade. O Brasil ganhou Copa por talento individual. E aí, quando as seleções, as confederações começaram a se organizar, o Brasil teve dificuldade. O Brasil perdeu uma seleção, pra uma confederação que se organizou há 8 anos atrás, que foi a Bélgica. O Brasil pegou a seleção, o Brasil perdeu. Mas aí que- A Alemanha se organizou 10 anos antes, como futebol, Sim, sim. veio lá e está vindo outras seleções, e eu vejo o Brasil cada vez mais distante de ganhar uma Copa do Mundo. A Tem que Argélia, fazer- também tem que caminho, né? As seleções Nossa. evoluindo muito mais que o Brasil, né? Mas tu vê que, que caminho o Brasil tomou, né? É. Ele começou lá na década de 80 a querer copiar o tático do europeu, né? E aí começou a se igualar a isso e perdeu sua identidade. Mas o Brasil tinha- só que as potências agora no futebol europeu, eles têm talentos individuais que antes não Sim, tinham, né? sim. Tem muito mais hoje. Sim. Tá se tornando um celeiro aí de craques De pelo craques, mundo. né? O Brasil cada vez mais atrás, Ah, né, dependendo de um ou outro expoente. Né, pega a seleção de 70, eu não gosto de citar de 70 porque para mim não. Eu gostei, a que eu vi foi a de 82, 82. né, que não ganhou Copa, mas para mim foi Sim, a maior seleção de todos claro. os tempos. Então, eu acredito nisso, que o Brasil vai precisar olhar para ele. O futebol brasileiro precisa olhar para ele, para saber na origem o que está acontecendo. o Brasil precisa se reinventar como esporte. Porque matéria-prima tem, né? Tem. Mão de obra qualificada tem, é só Sim. lapidar isso aí, Saber né? explorar, É, né? é isso aí, E exatamente. E eu acho que fugir dessa questão mecânica que é trabalhar eu já trabalhei em categoria de base, essa coisa mecânica que é querer o resultado imediato. Sim. E aí daqui a pouco
tolindo lá o atleta, dele poder dar o melhor dele naturalmente. Isso. Ou seja, a questão toda é a naturalidade. Ou seja, eu lembro lá no nosso time, que nós tínhamos o Jorge, camisa 10 lá, era um cara excepcional, com a bola no pé, e que foi tirado dele o direito de ser criativo do jeito que ele estava. Ele tinha que ser burocrático. Ou seja, ele carimbava e tinha que passar. E aí é um crime fazer isso com um atleta, né? As escolinhas, mas tu percebe que assim, o jogador vai para a Europa, aí o Real Madrid compra o jogador com 19 anos. E aí ele vai levar 2 anos para lapidar esse diamante, tá? Sim. Isso daí não vai ter mais. Isso daí, o time europeu, ele vai pegar esse jovem, esse jovem tem que estar pronto. Quem vai fazer isso? A categoria de base. Esse jovem, lapidar taticamente, lapidar, que a gente falou, do domínio, das questões do dia a dia. O time europeu não vai ficar mais 2 anos com esse jovem para lapidar, mas ele tem o talento, o jovem tem o talento, ele tá no DNA o talento individual dele. Uma hora ali, tu deixou uma coisa no ar aí que tu disse que não ia expressar a tua opinião sobre a Copa do Mundo. A gente ficou na curiosidade, por que tu não ia falar? Mas eu cheguei a falar... Não, tanto polêmico era que tu... Não chega nem a ser polêmico, mas assim, eu cheguei a comentar agora, eu vejo o Brasil cada vez mais distante de ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil tinha o talento individual e os outros países tinham a escola tática e não tinham o talento. Hoje esses países desenvolveram bons jogadores, né, e tem a escola tática, e o Brasil parou nessa questão, né, de organização, de planejamento como confederação, tá? Planejar o futebol, planejar o seu produto, e eu acho que o Brasil ficou muito para trás, e a Copa do Mundo eu vejo cada vez o talento individual mais perdido para fazer a diferença. Eu tenho 2 jogadores extra classe. Cada vez mais difícil desses 2 jogadores fazer a diferença no contexto todo. O intercâmbio hoje mundial mudou muito, né? Todo mundo tem acesso. A China exatamente. é uma potência aí que está investindo como? Só leva craque para lá. Pega botar aí a Alemanha, jogar com os caras lá, para os caras aprenderem a jogar. Eu escutei uma reportagem que o plano da China, 2050, é ser campeão mundial. Então assim, os caras estão com projeto, A Argélia está vindo muito forte. A Argélia está vindo muito forte. E na última Copa a Bélgica, né? A Bélgica fez um projeto de futebol para 10 anos, e eu vejo o Brasil distante nesse sentido. Ou seja, o Brasil tentou copiar os caras e esqueceu da sua origem, né? Exatamente. Do seu melhor. E por isso que eu sustento. O Brasil perdeu a sua identidade e só vai conseguir recuperar o futebol quando voltar para a sua origem. Porque a questão da preparação física, tu treina. Tu treina. Fisicamente, tu coloca o cara no campo lá e bota o cara para treinar lá as capacidades dele. Tu estuda. O tático tu estuda. Agora... Mas a peça, né? A peça ali... O dom, né? O tapa aquele. Tu pega... O tapa, pai. drible. Aquele ali é só... Aquele lá não vem da... Não. Aquele não se compra, né? Não, aquele lá não vem do apartamento. Né? É verdade. Isso aí. Aquele lá não vem do apartamento. Mas aqui são... Na nossa aldeia aqui, hoje os nossos times aqui, até a gente nem falou aqui, temos um colorado, temos um gremista, então, assim, o que vocês acham do time de vocês aí nessa temporada? Nessa temporada está bem prejudicado, né? Nos últimos anos aí. Nessa temporada tá difícil, né, cara? Tudo parado. Essa gangorra, né? Essa gangorra que foi década de 70 para um, década de 80 para outro, 90. Planejamento, né? Planejamento. 80 e 90 foi pro mesmo, né? 90 foi pro mesmo. Mais, né? Mas aí 2000... Tem mais, né? Mas volta as questões de planejamento. Os times que se planejaram, que se organizaram, eles foram à frente. Nos anos 90, o Grêmio, daquele planejamento, ele chegou no ápice. O ápice do time brasileiro é chegar no Mundial. Esse é o ápice. Vai perder, vai ganhar, não sei. Mas chegou lá, tu tá competindo lá com o top europeu, vamos dizer assim, né? Então o Grêmio fez isso aí, o Inter fez isso nos anos 70, o Inter se organizou muito bem nos anos 2000 e fez isso nos anos 2000, e o Grêmio nos anos 80 fez também, o Flamengo fez também muito bem. Mas é a gangorra, né, cara? Tem grandes times aí por décadas, né? O Rio Grande do Sul sempre bem servido. O Diego falou uma coisa da organização, né? Bem naquela época ali, eu estava na universidade, na época, e a gente teve a oportunidade de ir lá conhecer o setor da preparação física lá do Inter. E a meta do Inter não era eles conseguiram alcançar 2006 ali um mundial,
foi com 4 anos de antecedência. É. Então tinha, tu vê a importância da organização no clube, né? O clube todo tem que estar envolvido. Tem reportagens daquela gestão falando que nos anos 2000 o planejamento era chegar ao topo, ou seja, o topo é ser campeão da América, né? O Sim. topo ir para o Mundial, consequentemente, era chegar em 2005, 2006. Aí teve reportagens dizendo, cara, essa manifestação é a exclusão definitiva da torcida do Internacional. Quem é que vai aguentar 5 anos sem título? Então, assim, os gestores às vezes fazem de qualquer maneira para ganhar no ano seguinte. Difícil acontecer, né? Tem a Difícil eleição no acontecer. final do ano. Vou dar um Tem que exemplo ser agora, a pezinho gente no está aqui chão. na nossa frente, o Cruzeiro. É. O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Beleza, montou um time. E aí Não paga as contas. tá quebrado, tá sem dinheiro. Vale quanto esse título? O cara comemorou e aí vale o quê? Mas o futebol também é muito folclórico nesse sentido, né? Então tem eleição, então tem que fazer um time, contrata, vamos tentar ganhar. Os caras contratam antes da eleição, né? Contrata. Se eu fechar, eu tô trazendo meu o treinador Ronaldinho Gaúcho. Isso gera voto. Aquele lá do cara. Botafogo Incrível. tava trazendo quem? O Yaya, né? Yaya Touré. É isso aí. Mas assim, ó. Se me botarem lá, o Yaya vai desembarcar. Aí em 2006, E cola, né? Isso aí. o Inter maturou essa base de 2000, 2001 em 2005. E aí fez muito dinheiro em 2005, 2006. E quando é tão bem feito o planejamento do Grêmio, do Inter, é tão bem feito, tu fica 4, 3, 5 anos colhendo ainda aqueles frutos do planejamento bem feito, Claro, né? Então claro. o pessoal vendeu atletas em 2010, que foi ainda da Marola de Tu mantém 2005, aquele 2006, trabalho. 2007, mantém o trabalho. Mas às vezes custa uma eleição, esse bom planejamento, Claro. e o futebol às vezes caminha de outra maneira, né? Que Não é tem o- esse tempo. Porque tem muito interesse político também, tem muitos interesses no futebol. É o futebol, os Tem gente, interesses. tem gente que tá no futebol por interesse particular, não tá pela camisa. Né? Então, enfim, é um assunto bem Polêmico. complexo, né? Polêmico. É polêmico e complexo. E não está preso. É. Sim, tá vendo? Né? É, então tá. Então, perfeito. A gente fez um bom debate aqui, né, em alto nível, né? Conversamos aqui sobre vários assuntos. Então a estrutura do nosso programa aqui, a gente faz um debate, conversa um pouco com o nosso convidado e depois a gente bota o cara na prática ali, ó. Porque o cara da bola só na resenha não, né? Tem que ter prática. Tem que dar um tapa. Tem que mostrar. Tem que Então, mostrar, assim, né? o desafio de hoje é um desafio simples. É só aqui praticamente da intermediária do campo de futebol 7 acertar o travessão. Ali são 5 chutes. Então quem fizer mais ganha. Esse é o base. Aí a gente divide os times. O que acontece? Tem os dois da bancada aqui. Vamos fazer hoje a bancada contra os entrevistados? Vamos também. Vamos fazer. Vai ver. Já ganhamos? Boa! É, ali, a bancada hoje vai Nós vamos contra... dar 10 chutes pra eles aí. Fazer 5 a mais aí. Para. Então, é isso, então assim, agora a gente vai pra prática, né? Mas antes de mais nada, deixar a palavra para vocês aí, Sim. divulgar um projeto, as arrobas, como que é hoje, agora tudo se... Sim. Agora eu mudo a arroba, né? Antigamente a arroba era quando vendia o boi gordo, né? Agora Não tem assinatura, agora tem o arroba, né? isso, agora... Mas enfim, Eu vou aproveitar então para agradecer ao DIP, ao Fábio, esse convite. Me sinto lisonjeado em falar um pouquinho da minha história aí, de falar um pouquinho da federação aí que eu estou defendendo agora nas categorias de base, né? E falar que o futebol é uma ferramenta de inclusão e a bola une. A bola não segrega e não separa, né? Então essa simples pecinha aqui, né? Essa esfera aí, essa né? esfera de couro, ela já parou uma guerra e ela une as pessoas e agrega, né? Então vamos fazer dela um instrumento transformador, se não de jogadores, de cidadãos. perfeito. Que profundo isso. Não, bonito, né? Eu vou dizer agora. Deixei mal? Agora o Carlos só vai fazer um curtinho, Eu só vou curtir, porque depois de saber que o futebol, né? Falar pra galera que parou uma guerra, o que eu vou dizer, né? Bom, eu quero agradecer aí a oportunidade, né? Agradecer essas feras aí, o Fábio, o Dip, pela oportunidade. Ao Digo aí pela parceria hoje aqui. E dizer que o futebol é isso, né? O futebol, ele une as pessoas, ele une amigos, né? Ele agrega as pessoas, né? Então é uma alegria sempre, né? Para nós assistir o futebol, ver as coisas boas que ele promove, né? E nos beneficia com isso, né? E a gente sempre, o
futebol, a origem do futebol e o que ele tem para nos dar é alegrias, né? O que a gente vê às vezes nos estádios aí, com violência, isso não é o futebol, isso são coisas decorrentes de outras origens aí que não tem nada a ver com o futebol, né? O futebol é alegria, sempre foi e sempre será. Perfeito. Show de bola. Valeu. Muito bem, Valeu, isso aí. galera. Valeu, pessoal. Agora a gente vai ali Até a próxima. na prática, ver os nossos boleiros aí. Ó, Zúñiga. Ô, Zúñiga! Aí! Quase! Agora vai, pegou o tempo da bola. Acertou. Aí é na gaveta essa, pelo menos. Aí. Ah, Ô meu, uma eu tenho que acertar. representa. Pé do lado da bola? A primeira é só pra calibrar, Aham. Muito leve essa bola. Ele tá treinando o goleiro, ó. Aí, agora. Olha o barulho. Estilo. Pá. Ele deu até um efeito. Tem, ele tem o... Ele chutou a bola pra bola voltar pra ele ainda. Tá calibrado o pezinho? Olha lá. Quase. Na gaveta, né? Na gaveta, mas não foi na trave. Tem todo o enquadramento do corpo lá. Ah, se fosse pra botar na gaveta, Mas se fosse a camiseta no ângulo lá, já era. Eu tinha gabaritado. Perdeu. Olha a pressão agora. Olha a pressão. Perdeu. É pra empatar. Tira a zaga. O Fábio não precisa nem chutar. Agora. Tá sem pressão, né? Não, tô bem tranquilo, né? Aqui pode. Zero. Tô vendo. Nossa. É que a bola mudou, né? Ah, ô meu. Mudou. Mudou a bola. A bola é pressão. Boa. É muito, Vou dar uma bomba aqui com o jogador de... Olha lá, Juliano. Boa, futebol americano foi bom. Touchdown valeu, né? Bem levinho. É isso aí, final do desafio. O time da bancada foi o vencedor, com um mísero 1-0. Desmereceu o jogo mísero. A gente não ia desrespeitar o pessoal que nos convidou, né? Chute goleada, meu. De 20 chutes, um foi do travessão e ele assim, ó, de casquinha E ainda. lá criticando o jogador, né? Mas isso tudo é a pandemia. Se tivesse a gente com uma preparação aí, um ritmo, tempo de bola, tudo mais, com certeza seria gabaritado. Mas é isso aí, a gente quer agradecer aqui a presença. Valeu. Carlão, Valeu. Digo. E pro próximo, vai lá. Feito, galera, mais uma vez agradecer aos parceiros aí, o Fábio, o Carlão, o Digo e a quadra Gold Sports aqui na Zona Sul, que possibilitou aí esse espaço pra gente fazer a atividade. Valeu! Valeu. Tamo junto. Isso aí. Futebol aí. Valeu. Valeu. Mais uma vez, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue no Insta, segue no Face e compartilha nos grupos de WhatsApp. É isso aí, galera. Agora sim, completinho. Valeu!